fácil, o Sormani não é fácil. É verdade, é verdade. Agora, é que se eu falar aqui, eu vou acabar revelando algumas coisas aqui, não posso. É o seguinte, ô Sormani, eu não sou tão traíra assim. É o seguinte, ô Sormani, e aí, isso aí cola, não cola, a torcida compra a ideia. Foi o Facincani que mandou pra você e você mandou pra mim, né? Eu sei, eu imagino, Exatamente. eu imagino. Isso aqui não tem cara de ser do tempo do Facincani, não, viu? Isso aqui tem mais cara do tempo do outro companheiro aqui, viu? Fala, Sormani, pega ou não pega essa história aí? Difícil tirar esse, né? Morumbi, é tão tradicional, tão pesado. Será que os caras conseguem vender essa ideia? Então, bom, primeiro, boa tarde a todos, né? Boa tarde especial para a Ivana, que é a nossa menina aqui do programa, e ao Fã de Esporte também. Eu acho o seguinte, nós não temos aqui no Brasil essa cultura de chamar os estádios pelo, pelo naming rights, né? A menos que ele já nasça dessa maneira, né? Que é o caso, por exemplo, do Allianz Parque. Nasceu assim. Nasceu Renasceu, assim. né? Exato. Renasceu assim. O Antes de caso do nascer, Corinthians, né? Já por tinha o exemplo. nome. Exato. O caso do Corinthians, por exemplo. Você pega sempre foi Itaquerão ou Arena Corinthians. Agora é um outro nome, Neoquímica. Eu não consigo falar Neoquímica. Eu me sinto mal falando assim. Parece que soa fake da minha parte. Não sei, é engraçado isso. Mas quando a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem essa tradição, o ginásio do Utah Jazz, em Salt Lake City, era Energy Solutions Arena. Hoje é Vivant, Smart, não sei o que lá, mudou o nome. E os caras falam o nome atual. Eles não Você se vai lembrar referem como mais. Delta Center a vida toda. Isso, antes do Energy Solutions era o Delta Center, da empresa aérea Delta. Você tem razão, bem lembrado. Então era Delta Center, passou depois para Energy Solutions. Estou dando um exemplo aqui do Utah. E agora é um outro nome. E à medida que lá as coisas mudam, e a mídia chama, e eu não sei como é que os torcedores se referem, porque eu não converso, mas eu vejo que a mídia fala, quando o jogo é no ginásio do Utah, dá um número, o nome atual. Eles não falam como Delta Center, como era no passado, como bem lembrou o Facincani. Então lá existe essa cultura de se respeitar o naming rights. Quando o clube vende, eles entendem que isso é bom para todo mundo. Todos saem ganhando. Porque se o São Paulo tiver mais dinheiro, se ele vender o naming rights dele, sei lá, para uma empresa aérea, o São Paulo tem mais dinheiro, o time se fortalece, os salários são pagos em dias, a competição ganha com isso. E, consequentemente, nós também ganhamos. Porque o produto é interessante. O cara se interessa o consumidor se interessa pelo produto, o jogo, e se interessa também pelo que vem em torno do principal, que é o jogo de futebol. São os programas que falam dos jogos. Então, cara, tem muita gente, meu time tá uma porcaria, não vejo mais nada. Mas se o time dele tá bom, ele é um consumidor. E a gente sabe que o São Paulo, por exemplo, é um consumidor forte, porque a torcida dele é a terceira maior do país. Então, eu acho que essa cultura, aí vem o pessoal da televisão e fala assim, mas se eu não receber também, eu não vou falar. Eu quero um pichulé também nessa história aí. Por que eu vou ficar falando Neoquímica Arena se a minha empresa não ganha nada da Neoquímica? Por que eu vou falar Allianz Parque se a minha empresa não ganha nada do Allianz? Essa é a cultura do Brasil. Lá nos Estados Unidos, não é assim. Confesso que eu não sei como é que funciona na Europa. Confesso, não sei. Talvez vocês possam me ajudar aí a explicar melhor. Mas eu acho difícil, muito difícil. Amanhã o Morumbi vender o name rights para uma empresa aérea e a gente dizer que o São Paulo vai jogar no não sei o que lá, Airlines Stadium. Acho muito difícil. Ô, Ivana, é Arena Fonte Nova? É Fonte Nova ou é Arena Itaipava? É Fonte Nova ainda, né? Eu acho, William, que para não cairmos nesse boa tarde, né? Todo mundo, os companheiros, a quem nos assiste, para a gente não cair nesse belo exemplo que você deu, né? Da Fonte Nova, né? Que nunca é chamada de Arena Itaipava. Eu acho que o mais interessante para a marca que fosse agregar ao São Paulo ou ao Morumbi, utilizar o nome Morumbi. É um nome muito forte, é uma marca muito forte.
E eu acho que seria interessante para essa empresa agregar a sua marca à marca Morumbi. Aí eu acho que se você fizer um trabalho de marketing de uma forma que você consiga conciliar esse nome, lógico que depende do nome da empresa, né, para ornar, né, uma coisa com a outra, mas eu acho que seria muito interessante. E sim, como o Sormani colocou, é uma formação de uma nova cultura que a gente não está habituado aqui no país. Mas é importante se começar a falar e a fazer isso, porque fontes alternativas para os clubes são necessárias, principalmente para clubes como Corinthians, São Paulo, que vivem essa realidade de um orçamento difícil, dívidas enormes, para voltarem a ter grandes times e se reestruturar. Faz parte de um processo, não vai ser para amanhã. O próprio Casares colocou isso na entrevista para o Nicola. É algo que vai ser começar a se discutir, até porque o momento econômico do mundo não está propício, né, para uma venda tão representativa. Então, para que seja algo interessante de fato para o São Paulo, eu acho que precisa esperar um pouco mais, para a economia estar um pouco mais fortalecida. Até lá, se discute internamente, né? Começa a se colocar parâmetros para uma futura parceria, que eu acho que sim, vai ser muito interessante para o São Paulo e pode ser interessante para a marca, né? Se agregar ao nome Morumbi. Pode ser até um condicional. Olha, se você for comprar o naming rights, você vai ter que incorporar o Morumbi ao nome que vai ser criado. Aí a empresa fala, então pago menos. Por exemplo, se fosse a Emirates, é uma tradicional patrocinadora de estádios. Pagar menos por quê? Não, porque está entrando junto com outro nome. Se eu tô na negociação, eu falo isso. Não, por exemplo, Morumbi... Não, Morumbi Emirates. Ficaria legal. Aí tem outra... Oi? Aí começa... Não cortem você. Bando de cavalo que tem aqui no programa. Aí começa... Olha só o nosso gentleman falando. Vai aí, É que ele não tem delay. Ele tá aí na outra coisa. Aí ele não tem delay. Aqui é um terror concordar com esse delay aqui. O delay dos meninos é difícil mesmo. Fala, Celso. Eu colocaria Morumbi Emirates. Aí a empresa vai falar assim, não, eu quero Emirates Morumbi. Tudo isso entra na questão, na hora da negociação, o nome que está na frente, se é composto ou se não é composto. Eu gosto, eu manteria Morumbi e colocaria outro nome junto. Está resolvido. Dúvida. Também. Sem dúvida. Morumbi, Emirates, é Olha, bom. eu tenho... Emirates, Morumbi. É bom. Eu tenho aqui o Eloy Mocelin, ó, ele diz o seguinte... Não vejo problemas em vender direitos de nome, pois precisamos de recursos. Morumbi será sempre o nosso eterno lar. O Tyler Bass diz às vezes esses nomes em inglês eu preciso ficar esperto se na junção não dá alguma pegadinha. Exatamente. Tyler Bass aqui, não tem perigo. Tem umas cascas de banana, amigo. Talvez o pessoal dos estádios que vendem name rights deveriam consultar o pessoal do Star Channel. Boa pergunta. É bom, viu? Bom, porque mudou e tá lá, né? E você tem toda uma campanha de marketing ali para mudança e tal, para adequação, para as pessoas se habituarem, enfim. É um caminho. Pô, Tyler, boa sugestão. Fala aí, ô Facinca. Tudo bem, senhores? Ótima tarde para todo mundo. Beijão especial para Ivana, um abração pro Sormani, pro professor Celso Nuzelt, você, William, você fã de esporte conosco também. Só para lembrar, por exemplo, que a UEFA, ela não cita os naming rights das equipes que disputam as suas competições. Tanto a Liga dos Campeões, como também a Liga Europa, a próxima UEFA Conference League que vai entrar nessa temporada, Eurocopa, enfim, todas as competições oficiais da UEFA e a FIFA também, ela não cita naming rights, porque para eles existe um pacote de patrocinadores que fecha e paga muito caro para estar inserido dentro do torneio e eles valorizam esses caras até a última linha. Então, se um estádio, por exemplo, quiser que o nome possa ser divulgado para a UEFA, talvez essa marca, estou citando aqui, ela tenha que entrar como um patrocinador oficial no pacote em que a UEFA abre para a renovação anual ou bianual dos seus patrocinadores das competições, e aí, no caso, essa empresa teria o nome
divulgado. Então, tem lá a marca de cerveja, a marca do videogame, enfim, várias dimensões, né, de marcas e que, obviamente, elas pagam para estar na Liga dos Campeões. Então, se você entra no site da UEFA, eu vou dizer para você aqui, Estádio Metropolitano. É o Wanda Metropolitano do Atlético de Madrid. Aí você pega Estádio de Bérgamo. É o estádio da Atalanta, que tem um name rights também. Então vai puxando. BFB Stadium Dortmund. É o estádio do Borussia Dortmund, Signal Iduna Park. Juventus Stadium. É o estádio da Juventus, que é patrocinado pela Allianz. Então, você tem vários nomes que estão com, entre aspas, a sua configuração ou original ou nomes fantasias criados pela UEFA para designar o name rights. Só que os caras têm um outro esquema, uma outra proposta, um outro tipo de venda, os clubes acabam ganhando demais em relação à Liga dos Campeões, então talvez para eles o name rights nem seja muito colocado nessa pasta, porque os caras ganham dinheiro absurdo só para estar na Liga dos Campeões, diferente aqui no Brasil, que as premiações são muito baixas, as participações também, tem um mosquito chato passando aqui que tá me irritando, mas enfim, voltemos ao assunto. Então... Vai tomar banho, então. Não, o problema não sou eu, amigão. O Pernilongo, ele aparece em qualquer lugar. Não tomou banho antes do programa hoje? Com vento vai ter pernilongo. É um bicho insuportável. Aliás, eu não sei qual é a função de um pernilongo na cadeia alimentar. Porque se você tirar o pernilongo da cadeia alimentar, o sapo pode comer qualquer outro bicho. Ele pode comer planta, ele pode comer formiga. Se ele come inseto, não precisa comer um pernilongo. O pernilongo é insuportável, ele não tem função alguma na cadeia alimentar. E eu já procurei isso. E não achei função pro pernilongo. Ele tá aí, só serve pra encher o saco das pessoas. Mas voltando ao assunto. E o Morumbi? Em primeiro lugar... Arena Pernilongo, pode ser. Não, enfim. Nada, pode seguir. Esse discurso sobre o pernilongo, a cadeia alimentar e tal, foi assim, sensacional. Mas é verdade. Eu não sabia desse teu conhecimento todo aí, né, da natureza. Aliás, o pessoal do National Geographic, né, Grupo Disney e tal, por favor, né, chame o Facincani aí como consultor para esses documentários sobre o mundo animal, porque realmente... Esse inseto. Não, a função dele é encher o saco, deixar as pessoas com alergia, não deixar ninguém dormir. É uma coisa insuportável. Mas vamos lá. Voltando ao assunto para não perder o fio da meada. O Morumbi é um estádio lindíssimo. Só não valoriza hoje o Morumbi quem nunca pisou no Morumbi. O que o Morumbi precisa é de uma reforma estrutural no lado externo do estádio, com estacionamentos, resolver o problema da Praça Roberto Gomes Pedrosa, para saber o que vai ser dali, se a prefeitura já pode ceder o terreno diretamente para o São Paulo, se pode fazer uma aquisição para a própria empresa que for comprar o name rights do estádio para revitalizar a região. Então o problema do Morumbi, para mim, é muito mais o lado externo, até porque agora já existe o metrô, que era muito cobrado. Então a estação São Paulo-Morumbi fica ali a 1 quilômetro, uma estação que é ótima na mobilidade. De alagamento também, podia aproveitar essa sim, são obras estruturais que qualquer estádio passaria a fazer. Mal feito, Facincani, desculpa, o mundo é mal feito. Quem grita embaixo, São Paulo, lá em cima não escuta. Não é uníssono. Ele é dividido em camadas. E quem está sentado lá embaixo, muitas vezes não vê o campo inteiro. Não. O Morumbi é muito mal feito. Mas você fazer algumas adaptações é uma coisa. Agora tem muita gente que fala o Morumbi é velho, Morumbi é feio, Morumbi é isso, ao contrário. Eu acho o estádio lindíssimo, apesar de ser um estádio mais arcaico. É muito longe do gramado. Não. Sim, mas é um padrão de estádio. Defasado, é um padrão de estádio. É um estádio olímpico. O Morumbi é um estádio olímpico. Então, geralmente o estádio olímpico é mais longe. Entendeu? Ele não é uma arena preparada para o futebol, ele é um estádio olímpico. Eu acho bonito, eu gosto. Particularmente eu gosto, acho bonito. Muito bem cuidado. O São Paulo sempre deu passos à frente em relação aos rivais, quando há 15, 20 anos ele vendeu name rights de setores do Morumbi para revitalizar o estádio, com academias, com restaurantes, com bares, enfim, eles fizeram uma série de eventos e o São Paulo ganhou muito dinheiro com isso. Agora, o que o São Paulo precisa se adaptar é essa nova modernidade de estádio, talvez fazer um ajuste ou outro de reforma no Morumbi, a cobertura do Morumbi, que sempre foi um sonho do São Paulo, isso pode sair do papel. Seria muito bacana se o São Paulo conseguisse revitalizar o Morumbi e, obviamente, vender o name right para uma empresa que utilizasse, como o Celso falou, que eu concordo muito, o nome da empresa casado com o Morumbi. Então,
sei lá, não sei, não vou citar o nome de uma empresa aqui, que eu acho que também fica indelicado, mas X Morumbi. Pronto, Y Morumbi, Morumbi Y, alguma coisa assim, eu acho que casaria perfeitamente. Fazer uma operação Casares. Eu posso dar um testemunho aqui, William? Pode, claro. Eu não sei se é cabeça de jornalista, mas eu penso muito do ponto de vista da informação. Eu acho que o que uma certa televisão faz de chamar Clube de São Bernardo, de Rio de Janeiro, se ele não existe, é uma desinformação. E uma vez eu fui vítima de uma desinformação. O Mundial de 2012, o Corinthians jogou no Nissan Stadium, de Yokohama, né? Isso. Então o guia, eu estava lá no Japão, não conhecia o Japão, tinha ido uma vez quando o São Paulo foi campeão, também, né? Mas não conhecia, principalmente não conhecia. Então, aí é que tá, Facincani. O guia da competição era da Toyota. Então lá não estava escrito Nissan Stadium, estava escrito Yokohama Stadium. Aí eu pus Yokohama Stadium no meu Waze, fui de metrô, chego num estádio muito menor, apagado, e descubro na lojinha do estádio que aquele é o estádio de beisebol da cidade. Aquele era o Yokohama Stadium. Pego um táxi para ir para o outro lado da cidade de Yokohama, gasto o que quase não gastei nem na passagem de avião, proporcionalmente, e chego atrasado na coletiva do Tite, do sábado. Então você veja as consequências que podem levar a consequências para as pessoas por causa desse preciosismo, por causa dessa falsificação de nome, porque se o nome do estádio Yokohama não era aquele, era o de beisebol, não devia estar lá escrito Yokohama. Então eu como jornalista, eu me pego muito, eu acho que se o combinado não é caro, e acho uma sacanagem com as empresas quando não cumprem, como aconteceu na Arena Quioceira do Atlético Paranaense, que aquela empresa pagou para ter o seu nome, o nome não pegou e a coisa morreu. Depois querem vender, querem credibilidade no mercado, querem que as empresas cheguem. Vão chegar a troco do quê? De balinha? De bala mistura? Não, né? Então, eu acho que tem que ter contrapartida, os dois lados. Eu não sou a favor de merchan, mas isso não é propriamente um merchan. Isso é um direito adquirido por contrato. Exato, Ivana, o combinado não é caro, não é? Exato. Isso pode ser, aliás, o ex-presidente do Corinthians sempre falou, tem uma dificuldade com a venda. Cara, tinha um monte de situações, né? Tudo bem. Mas um dos pontos que ele abordava era assim, a gente tem dificuldade com a venda porque não se fala, se fala Itaquerão, é o que o senhor falou aí, né? Se fala Itaquerão, se fala Arena Itaquera, se fala Arena Corinthians e tudo. Então, tem uma dificuldade muito grande com a venda por causa disso, porque não é só... Pode falar, Ivana, pode falar. Do Corinthians, a venda do naming rights do Corinthians, houve negociação com a emissora para que a emissora possa falar, se obrigue a falar. A emissora tem que falar o nome Neoquímica Arena pelo menos uma vez em cada tempo de jogo. Mas teve que haver uma negociação paralela ao naming rights para que isso fosse acordado. Já era patrocinadora também do pacote lá da emissora de futebol e isso tornou tudo mais viável. Mas é o que o Sormani fala, depende do modelo de negócio. E o Facincani trouxe isso. Na UEFA Champions League não dá, tem os patrocinadores masters da competição. E não se falam. Ok, cada lugar tem que... E o Brasil está começando a engatinhar nessa questão do naming rights. A gente precisa entender de que forma, porque sim, se a emissora já vendeu um pacote de futebol para um concorrente de uma empresa que venha a comprar o naming rights do Morumbi, a emissora não vai conseguir falar o nome do naming rights do Morumbi. Isso faz diferença na negociação? Só não inventa, mas né? Você tem que adaptar a negociação e não é por causa disso que você não vai conseguir vender o seu naming rights. O São Paulo tem que ver uma pesquisa de mercado, ver em outras praças onde há essa limitação também, para ver formas de compensação para que essa negociação seja viável para a patrocinadora, para o parceiro.
Mas, gente, não dá para desistir por causa disso, sabe? O Corinthians conseguiu essa negociação paralela, foi atrás, houve a coincidência de ser a mesma patrocinadora da emissora, ok, ótimo, faz ali um alinhamento e vamos que vamos. Mas eu acho que isso não pode ser inviabilizado, é uma nova cultura que demora para ser implementada, que não pode não ser o mundo ideal como é nos Estados Unidos, mas não dá para você partir do zero e tentar chegar numa, como o Sormani colocou bem, é uma cultura diferente. Sim. Então vamos adaptar, porque mas, dá para Ivana, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, até para a gente fechar essa discussão. O Sormani falou sobre o Morumbi, falou a questão do som. É difícil na hora do show você sair, demora 1 hora para sair do estádio, né? Tem umas dificuldades e tal. Lembrando, né? O Morumbi recebe vários. Eu estava falando, William, do estádio. Né? Vários shows também. Não do entorno. Do estádio em si. Oi? Eu estava falando do estádio. Eu falei do estádio do Morumbi. Não, estou falando. Tá. Não, sim. Não, e eu tô falando 1 hora para sair do estádio mesmo. Não falei nem todo, tô falando 1 hora para sair do estádio mesmo. Tem essa dificuldade. Porque não tem a cultura e não tinha o metrô antigamente, né? Agora é mais fácil. Exatamente. Mas outros também, né, William? A Copa América foi. Oi, fala, também, né? Eu já demorei, por exemplo, para sair 45, 50 minutos até do próprio Allianz Parque, entendeu? Quando trava ali, meu amigo, por mais que seja um estádio moderníssimo, mas as vias de acesso são pequenas. Por incrível que pareça, um estádio que tem até uma melhor via de acesso, porque você consegue sair por cima dele, é a Arena Corinthians, ou a Neoquímica Arena. Porque você pode sair pela Radial, que trava obviamente mais, ou você sai pela Avenida Itaquera, que é o caminho que geralmente eu faço quando eu vou para lá. Entendeu? Que é um caminho que você vai por dentro do bairro, poucas pessoas conhecem. Sim, para o público também. A questão que você está falando aí é em torno, né, Facinca? Mas a questão que você está falando aí é em torno. Eu estou falando da saída do estádio em si, porque assim, quando você sai do Allianz, já fui em shows no Allianz, né? Cara, você sai ali, não tem muito drama não tem muita demora e tal. No entorno, no entorno realmente é difícil, as ruas são mais apertadas e tal. Para você sair, você sai rapidinho. O Morumbi você tem mais dificuldade para isso. Por que eu quero chegar nisso? Assim? Porque o Sormani tocou nesse ponto, você também. Por isso que eles abrem na pista, geralmente... Quando você vai em show na pista, eles abrem as alças de acesso, que, por exemplo, são as entradas de ambulância, aquelas alças pro gramado. Que aí já ajudam bastante, entendeu? Exatamente. Então, o ponto que eu quero chegar, em cima do que vocês falaram de algumas dificuldades, é assim, até para a Ivana que eu ia perguntar. Ivana, o Morumbi hoje é um estádio ultrapassado? Ele precisa realmente se modernizar? Está muito defasado? Está pouco defasado? Eu acho que é um estádio antigo, sim, em comparação a essas arenas novas, mas eu não acho isso um demérito. Eu, particularmente, gosto desse estádio olímpico. É porque eu também gosto de Olimpíada, gosto de Jogos Olímpicos, então eu tenho afeição por esse tipo de estádio. Eu já assisti a vários jogos no Morumbi, gosto muito do estádio, sempre me senti muito bem lá. Tem problema, já fui para show, já fui para jogos, gosto muito do estádio. A questão da distância no campo não me incomoda, mas sim, eu acho que melhorias seriam bem interessantes. Eu acho que você pode aproveitar essa oportunidade de negócios para fazer essas melhorias. De repente, para você, já que o São Paulo não tem recursos, ele pode sim não só melhorar o estádio em si, como ao redor, que tem problemas de alagamentos, o clube social sofre muito com isso, então você pode fazer essas melhorias também no entorno, não só de vias de acesso, mas um entorno que beneficie não só o São Paulo também, né? Os associados que frequentam ali o clube social. São piscinas incríveis no São Paulo. Então, eu acho que vale a pena, sim, se pensar nisso. Eu acho que é uma forma até de barganha com os associados, com o conselho, para se conseguir, de fato, essa permissão, essa modernização da implementação do naming rights. Sim. Seguinte, gente, seguindo com mais um assunto aqui nesse bate-bola debate, já, eu tô falando, a gente tá amaciando a carne, tá temperando.